Queridos irmãos e irmãs, nós estamos dando início hoje ao Tríduo Pascal, que é quinta, sexta e sábado. Qual a importância do Tríduo Pascal? O Tríduo, são 3 dias que nos ensina, nos leva a aprofundar na festa maior. Todos nós, durante toda a Quaresma, o Tríduo Pascal, nós temos como meta a mãe de todas as celebrações, que é o domingo da Páscoa. E todo ano nós refletimos as leituras da Semana Santa, sempre só muda os evangelistas, mas o tema sempre é mesmo. Então nós corremos um grande risco de achar que a Quaresma, a Semana Santa, é um teatro. Nós corremos um grande risco, cair na monotonia e não voltar para o nosso coração e fazer esse questionamento. Todas as celebrações, e tem que deixar bem claro, todas as celebrações, a gente deveria fazer o grande questionamento. O que a liturgia de hoje quer nos mostrar? Então, a cerimônia do lava-pés, a gente deveria voltar. Você que está aí na sua casa, nós que estamos participando aqui, é bonito isso. Nós que estamos aqui na Paróquia Santo Antônio, na Igreja Santo Antônio, nós estamos representando todos vocês que estão em casa. Então, aí na casa de vocês, nesse momento, é o santuário de Deus. Vocês também estão em casa, louvando e agradecendo a Deus, preparando o seu coração para receber a Eucaristia. Como vocês não podem receber a Eucaristia presencial, vocês vão receber a Eucaristia espiritualmente. Mas tendo como pano de fundo este questionamento: o que a liturgia de hoje quer nos ensinar? Eu falo que nós estamos vivendo numa sociedade que nós não somos capazes mais de valorizar os símbolos. E hoje, a liturgia, ela é cheia de símbolos. E esses símbolos querem nos mostrar uma única coisa: o serviço a Deus na pessoa do nosso irmão. E muitas pessoas falam assim: foi a Igreja Católica que inventou a Eucaristia. Não, só que mudou com o jeito de celebrar, que mudou. Mas se vocês observarem a primeira leitura era o povo de Deus, estava oprimido. Lá tudo começa no Egito, o povo de Deus era escravo no Egito. Deus promete, Deus ouve o clamor do seu povo, manda Moisés para libertar o seu povo. Então o povo de Deus já estava se preparando para a Páscoa. E é tão interessante falando como que seria a Páscoa, que eles teriam que sair da casa, que eles iam para a terra prometida, em busca da terra prometida. Aí fala na leitura que eles, olha o símbolo da Eucaristia, que eles iam alimentar, ia matar um cabrito, uma ovelha. Eles, se a família era pequena, eles deveriam dividir. Então, já era a Eucaristia. E no final da liturgia fala que ela será perpétua. Então, olha o símbolo. Então, a Eucaristia, ela é perpétua, a vida inteira. Eu vou morrer, todos nós vamos morrer, mas vai sempre ter Eucaristia. O cristão tem que deixar bem claro que nenhum cristão não vive sem Eucaristia. Nós estamos vivendo numa sociedade, talvez uma das coisas que a pandemia vai nos mostrar, qual era o lema das pessoas? Eu não vou na igreja não, porque eu rezo em casa. É importante você rezar em casa?
mas nada substitui a Eucaristia. Tem que deixar bem claro. Se você é católico, é impossível, não existe catolicismo, cristianismo sem Eucaristia, gente. A igreja, na sua sabedoria, nós estamos vivendo um momento de pandemia, nisso a igreja ela foi sábia. Como vocês não podem estar aqui fisicamente, nesse tempo da pandemia, a casa de vocês será um santuário de Deus. Nós temos aqui o ministro da Eucaristia. Qual a importância do ministro da Eucaristia? Muitas vezes as pessoas não têm a consciência da importância do ministro da Eucaristia. O padre, ele não tem condição de visitar todos os doentes. O certo, todo domingo, toda semana, o doente recebeu a Eucaristia. Por isso, a primeira função do ministro da Eucaristia é visitar o doente. Então, só que nós estamos vendo no tempo da pandemia, nem os doentes estão podendo receber a Eucaristia, mas fora do tempo da pandemia, o certo, né, a família que é católica procurar a paróquia, procurar o pároco, para que os ministros da paróquia organizam a vida deles para que o doente tenha acesso à Eucaristia. Não importa se é segunda, terça, quarta, quinta, sexta. O importante é o doente receber a Eucaristia. Por quê? A Eucaristia, ela é o centro da nossa fé. Isso não é invenção humana, como está na primeira leitura, que ela é perpétua, e também a Eucaristia hoje é como se fosse o aniversário da Eucaristia, porque Cristo, Ele instituiu sim a Eucaristia. Por isso que a Eucaristia, a gente fala memorial. Memorial vem de memória. E Jesus fala assim, todas as vezes que vocês se reunirem, todas as vezes que a gente vivenciar a Eucaristia, nós estamos vivendo a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Por isso eu gosto de falar, mas domingo passado eu recebi a Eucaristia. Não, a Eucaristia eu falo, nós falamos até errado. A catequese não deveria falar a primeira Eucaristia, porque todas as vezes que eu vou receber a Eucaristia, é a primeira vez, como se fosse a primeira vez, como se todos os dias, todas as vezes que eu alimentar daquele pão, fosse a primeira vez. Por isso que a gente nunca deveria deixar que a Eucaristia se tornasse algo monótono, uma tradição. Eu já vi, graças a Deus, aqui na nossa paróquia não acontece, eu já vi pessoas que cantar no coral, pegar a Eucaristia e ficar com ela na mão. Não, hein? É respeito. Eu não posso, por isso que tem pessoas que pegam a Eucaristia e levam para casa. Não, hein? A Eucaristia, nós estamos banalizando a Eucaristia. Eu falei para vocês aqui várias vezes, eu achei muito interessante. Eu era seminarista ainda. Para mim, um dos grandes escritores, ele era pastor, o Rubem Alves. Eu tive o privilégio de participar de várias palestras do Rubem Alves, e ele era pastor. Eu achei tão interessante, ele como pastor, ele era um homem inteligente, um homem brilhante. Ele falou assim, eu como pastor, eu tenho que falar, é bíblico. O católico tem o maior tesouro que a Eucaristia não valoriza, e é verdade, gente. Isso é triste falar isso, numa quinta-feira, é triste a gente falar que muitas pessoas banalizou a Eucaristia. Tem uma música, depois até se Arlete, ela adivinha os meus pensamentos, então ela pegar que para mim uma das músicas que resume a Eucaristia,
se muitas vezes você comungar se torna um perigo. Se eu vou receber a Eucaristia, não existe Eucaristia fora do mundo. Se eu vou receber a Eucaristia, está bem claro, a própria música, maior, não existe amor maior. Nós não vou falar para vocês, nós não sempre separamos a Eucaristia da justiça. Como é a Eucaristia? Significa partilha. Quando Jesus ele fez o milagre dos pães, eram quantos pães, gente? 5 pães e 2 peixes, dá 7, né? 5 pães e 2 peixes, que é o número simbólico na Bíblia, que é o número 7. Por que multiplicou? A solidariedade. As coisas vêm certo. Essa semana uma pessoa, né, talvez está assistindo, uma pessoa me doou, Cristina doou alimentos aqui para a nossa paróquia. Ela é de outra paróquia. Uma amiga minha talvez está me assistindo lá, Nova Serrana, me deu mais de 5.000 máscaras. Hoje, eu liguei para o pessoal dos vicentinos, eles estavam precisando, olha como é que é a mão de Deus, eles estavam precisando de alimentos e tinham gente precisando de máscara. Aí eu peguei os alimentos que eu ganhei, passei para os vicentinos, e as máscaras que eu ganhei, eu também, um bocado das máscaras que eu ganhei, eu também passei para os vicentinos. Então a Eucaristia é partilha. É impossível uma pessoa comungar se ele não é capaz de partilhar. Ninguém é tão pobre que não tem algo para partilhar. Eu não posso partilhar as coisas materiais, eu posso partilhar o meu carinho, o meu sorriso para as pessoas, a minha atenção para as pessoas, o meu carinho com as pessoas. E como que o mundo está precisando do carinho da nossa atenção. E outra coisa, talvez o grande ensinamento, eu estava até conversando com o Luiz, que eu mandei um vídeo hoje, ele estava falando a beleza do vídeo. Gente, o simbolismo do pé, porque, queira ou não queira, a gente tem nojo do pé. Se eu falar assim que for para mim beijar o pé de alguém, no primeiro momento tem nojo sim, que o pé colocou na nossa mente que o nosso pé é sujo. Então naquela época era tão interessante você resgatar. Hoje estava até escutando um vídeo resgatando isso. Quem é que lavava? Porque tinha um significado de humildade, mas também tinha o sentido de higiene também. Por quê? As pessoas moravam no deserto, ou a pessoa naquela época não tinha asfalto nem nada, a pessoa ia fazer uma visita, chegava na casa, estava com o pé todo sujo. Então fazia parte da tradição, quando a pessoa, olha como é que sempre teve discriminação, gente, a divisão. Quando uma família pobre chegava na casa de um pobre, a própria pessoa lavava o pé dela. Então se ela chegava na casa de um granfino, né, de um rico, o rico não lavava o pé não. Então tinha os escravos, eram os escravos que lavavam o pé das pessoas. E também Jesus era mestre. Era impossível um mestre lavar o pé dos discípulos, é o contrário, eram os discípulos que lavavam o pé dos mestres. E Jesus, ele sempre reverteu o valor das coisas. Então Jesus fala assim: se realmente vocês me chamam de mestre, e realmente eu sou, eu vou lavar os pés de vocês. Então não é tanto o símbolo do lava-pés, não é tanto o lavar o pé, é humildade. Nós somos chamados a lavar os pés do outro, não é lavar o pé físico não.
Eu não preciso ir lá para mim ser, significar lavar os pés, é serviço, é mostrar a humildade. Por eu ter um status melhor, por eu ter uma situação melhor do que o outro, eu não sou melhor do que ele. Eu falo que eu gosto muito de usar a palavra pobreza. Para mim, a maior pobreza de um mundo é a pessoa arrogante e prepotente. Está cansado, no tempo da pandemia, gente morrendo. Eu lembro de uma mulher, uma granfina, foi tomar vacina. Quando vê um negro dar vacina nela, ela disse: não, eu não aceito o negro me vacinar. É mulher pobre, gente. Nem no momento de miséria, porque a vacina tornou todo mundo igual. Do jeito que ela está sendo distribuída, não está sendo igual. Eu estou falando que todo mundo quer vacina. Eu fico vendo a humildade. Todo mundo está fazendo. As pessoas que eu conheço, está começando as pessoas mais velhas, né? Diz que o Toninho quase morreu de tanta alegria que ele tomou vacina. Vacina é vida. Então, se eu tenho certeza, no dia que eu vou, se Deus quiser, não vai demorar, quando tem vergonha de falar, me dá, que eu estou com 63 anos, isso mais ou menos até lá no meado, se Deus quiser, até no meado de abril, eu vou vacinar, eu vou ficar emocionado. E ao mesmo tempo eu vou ficar emocionado, eu vou ficar triste, porque não é todo mundo que está tendo acesso à vacina. Então, lavar os pés, gente, é humildade. Eu falo que eu já falei para vocês aqui, um lugar que todo mundo deveria olhar, prestar atenção. A gente vai, tem gente que não vai nem no cemitério, né, gente? Nossa, eu não gosto de ver morte. Gente, se você tem de aprender a lidar com a perda. Eu aceitando, igual nós estamos celebrando a missa sétimo dia hoje, eu aprendendo, aceitando ou não aceitando, todos nós vamos morrer um dia. E eu falo que um dos maiores ensinamentos é o cemitério. Graças a Deus que na cidade grande não está tendo mais túmulos, não é discriminação. Eu sou de Curvelo, eu fico assim, é tão perversa, até o cemitério no interior é perverso. Eu fico vendo o cemitério de Curvelo é separado, né? Igual exemplo, fosse esse recinto todinho aqui da igreja. Então dividiu no meio. Olha, gente, discriminação. No meio, de um lado tá os pobres, né? Aquela fase só joga lá, enterra a pessoa, coloca lá uma cruzinha lá, né? Pobre gosta muito de colocar flor de plástico, né? Então tem aquelas florzinhas de plástico lá, agora do outro lado não, né? Veio mármore da Itália, veio aquelas imagens antigas de mármores, de tudo da Itália, era coisa assim, né? De coisa, parecia que era um palacete. Gente, do outro lado, o mesmo jeito que a terra comeu o pobre de um lado, comeu o rico do outro. Para que até na hora da morte as pessoas a família quer ser superior ao outro? Qual a diferença que faz eu comprar um caixão de R$2.000 ou eu comprar um caixão de 20, 30 mil? A terra vai comer do mesmo jeito. A terra come a Miss Brasil, come a Miss Universo, como empresário, como o pobre também. Diz, quanto mais rica a pessoa, mais fede, ela fede, né, gente? Então, a liturgia de hoje quer nos mostrar que nós temos que ter humildade, sim. Eu achei tão bonito uma pessoa hoje me falando que ela tem a tradição de lavar os pés do filho dela. Já pensou humildade hoje? Não é você estar na sua casa aí? Vamos fazer até hoje, gente, é tão interessante a sabedoria da igreja. Hoje tudo é branco. Nós começando domingo, foi dia assim mais de recolhimento. Hoje não, hoje tudo é branco. Hoje canto glória, né? Hoje é um dia de alegria, igual o nosso altar aqui, né? Ficou muito bonito o nosso altar, né? Nós temos o símbolo do vinho, do pão,
Então hoje também na casa de vocês é dia de vocês fazerem uma festa, é dia da partilha. Saber que nesse mundo, quanto mais eu partilhar, mais feliz eu serei. Quanto mais eu centralizar, mais infeliz eu serei. E a liturgia de hoje quer nos mostrar, eu acho tão interessante, até o símbolo, do jeito que é colocado a mesa, né, da cerimônia do lava-pés. O próprio Jesus, ele deixou entreaberto, não o círculo não é fechado, então ficou entreaberto. E na mesa eucarística, gente, muitas vezes eu falo que a igreja, ao longo dos anos, ela pecou e continua pecando. Nós somos tão mesquinhos, nós queremos que seja um padre, seja um bispo, seja um papa, ou leigos ou fiéis. Nós somos tão egoístas, tão mesquinhos, que nós não julgamos Deus de falar que fulano não pode receber a Eucaristia, não. Nesta mesa, todo mundo tem direito de comungar sim. Quem está na segunda união, pode comungar sim. Eu conheço pessoas que estão na segunda união, vive muito melhor gente que é casado. Tem quantas pessoas vivem casado de viver de aparência? Por que um travesti, um mendigo de rua, não pode vir na Eucaristia? Hoje é por isso que eu gosto muito do Padre Júlio de São Paulo. Eu falo que para mim, um dos maiores profetas, eu tenho hora que eu olho o Padre Júlio, eu fico com vergonha de mim. É um homem, gente, que ele vive o Evangelho. Ele mesmo, todo ano ele faz na rua ele faz a celebração do lava-pés. Ele acolhe, eu acho tão interessante. Ele vai na rua, porque na rua, gente, eu estou trabalhando pastoral de rua, na rua tem tudo. Tem gente que é alcoólatra, tem gente que mexe com droga, tem gente na rua que não bebe. Eu conheci pessoas na rua que não bebem. Nós achamos que todo mundo mora na rua, rouba, não. Eu conheço muita gente, eu trabalhei muitos anos aqui na pastoral daqui de Belo Horizonte, trabalhei muitos anos na pastoral, hoje lá em Betim, uma das pastorais mais atuantes é a pastoral de rua. Então, são pessoas humanas. Eu falo que até hoje eu ia fazer uma comparação, né, que eu estava vendo um vídeo, foi ano retrasado, né, eu comparar o Papa Francisco com a megera da Xuxa, né, da Xuxete, né? Então eu vou comparar o Papa Francisco com a Xuxete, né? O Papa Francisco, para mim, foi uma das cenas mais lindas que eu vi até hoje na minha vida. O Papa Francisco, ele foi num presídio, ele lavou os pés dos presos e das presas, e uma das cenas mais lindas que eu vi na minha vida, uma das presas estava com um filhinho. O Papa Francisco ajoelhou, né, diante daquela presa que é marginal, que é pilantra, que tem que matar, tem que roubar, né, tem que matar, né? O Papa Francisco se curvou, beijou o pé daquela presa, e ela estava com criancinha, lavou o pé da mãe. Quando o Papa Francisco viu que a mãe estava com a criança, ele também lavou os pés da criança. Agora vem uma Xuxete que só deu, ela para mim ela é uma prostituta, ela ajudou a prostituir as nossas crianças, nossos adolescentes, né? Você vê se a roupa dela ela ficava pelada, né? Você pega as roupas dela, gente, né? Porque, não sei por que as menininhas usam aquela roupinha tudo pelada. A Xuxa, gente, você vê o shortinho da Xuxa, era desse tamanhozinho. A pessoa escandaliza, nossa, absurdo ficar com roupa decotada. Por quê? Como é que a pessoa na sociedade é hipócrita? A Xuxa, ela prostituiu as nossas crianças. Agora vem uma prostituta, uma desclassificada,
de fachada defende animal e ao mesmo tempo defender que os presos têm que ser cobaia para a experiência, eu tenho certeza. Eu falei com o que muitos falam assim, o padre Antônio fala muito, eu falo mesmo. Xuxa não é mãe, ela é chocadeira. Porque uma mãe de verdade, como dei exemplo aqui ontem, eu trabalhei num presídio, e eu lembro que fosse hoje uma das cenas que chocou minha vida, que marcou minha vida, porque o diretor do penitenciário deixava eu ir lá na cela, eu ia na cela, eu chegava encostadinho, eu tinha contato com os presos, eu não ficava longe dele não, esse dia eu fui lá na cela, um preso virou para mim chorando em prantos, me deu o telefone da mãe dele e fala assim: padre, pelo amor de Deus, liga para minha mãe, fala com minha mãe, para ela não desistir de mim. E ontem o Sr. Gonzaga deu um depoimento que a mãe tem 5 filhos, 13 morreu no mundo do crime e ela não desistiu. Como Deus também não desiste da gente. Eu falo que nós temos que ter uma grande certeza que Deus está do nosso lado. Eu falo que nesse tempo da pandemia, se a gente não tiver, não vai ter uma live na segunda-feira, na live eu vou falar sobre espiritualidade, a gente desenvolver a nossa espiritualidade nesse tempo de pandemia, senão a gente surta mesmo. Hoje a própria ciência fala, eu estou pesquisando, fazendo uma pesquisa na área da ciência, hoje os próprios psiquiatras, a própria ciência fala, como que a espiritualidade ela é importante para o nosso equilíbrio espiritual. E a Eucaristia, nós somos privilegiados, gente. Olha que coisa linda o símbolo aqui, né? Representando o vinho, representando o corpo de Jesus, o sangue de Jesus, né? E o pão, o pessoal comprou pão, eu tentei levar uns pãezinhos para mim depois, para mim comer hoje à noite, né? Então, o pão, simbolizando, eu acho tão bonito o símbolo do pão. O pão significa o nosso alimento. Nem Jesus, nem só de pão vive o ser humano, mas de toda palavra que sai da minha boca. Nós precisamos sim da Eucaristia. Para encerrar, a gente deveria ter isso claro. Participar da celebração da Eucaristia é um privilégio. Servir a Deus é um privilégio. Eu acho muito bonito. Eu valorizo das coisas que eu mais valorizo na minha vida. São pessoas igual a que eu estou vendo, os ministros, né? O irmão do Vinícius, né? Então eu esqueci o nome, é o Tiago. O Tiago trabalhou, veio correndo, né? Mas chegou aqui. Todo mundo que está aqui nos ajudando, pessoas que trabalhou o dia inteiro, né? Cansaço, é privilégio servir a Deus. Quem deveria sentir, quem deveria falar de boca cheia: nossa, eu sou ministro da Eucaristia, eu sou leitor, eu toco na igreja, eu sou da equipe de liturgia, eu sou catequista. Servir a Deus é privilégio. Então que nós possamos, ainda você na sua casa, né, onde vocês estiverem, que vocês possam ter essa certeza, que nesse momento de pandemia, você tem que ter essa certeza, gente. Quem não tem essa certeza, vai surtar realmente. A gente tem que ter certeza que Deus está do nosso lado. Quem protege a gente é Deus, gente. Eu estou vendo, né, pessoas que estão tendo todo o cuidado, está pegando o vírus. Então não é essa gripinha não é brincadeira. Você vê de ontem para hoje, de terça para quarta, morreram 3.950 pessoas, está seríssimo. Não é que eu vou ficar desesperado não, mas que eu vou ter daqui para frente, eu vou ter cuidado dobrado, vou ter sim. Eu vou sair para a rua, vou sair com 2 máscaras, eu vou ter o cuidado sim.
Porque a minha vida, a vida do meu irmão, da minha irmã, é templo de Deus. Eu falo que São Paulo foi muito feliz. Nós somos templos de Deus. Se nós somos templo de Deus, nós devemos cuidar com todo carinho. Em primeiro lugar, meu corpo não é meu. Eu tenho que deixar bem claro. Por isso que a gente não é objeto, a gente não é coisa para manipular o corpo do outro, porque o corpo do outro, o meu corpo, é templo de Deus. Eu sou sagrado. Aquela Dona Maria que mora lá na rua, aquela Dona Maria que está lá na favela passando fome, passando necessidade. Gente, está tão sério. Eu dei um exemplo lá, que eu liguei, foi eu que liguei para o pessoal dos Vicentinos. Ele falou: seu padre, tem gente, os Vicentinos dando depoimento, tem gente aqui procurando máscara. Tem gente que não tem dinheiro para comprar máscara, estão roubando. Máscara está cara. Você vai um dia desse, eu fiz questão no Araújo, está custando R$12 uma máscara, gente. Pobre não tem dinheiro nem para comprar feijão, vai comprar máscara, gente. Então, a gente tem que ser solidário, sim, igual nós temos a nossa costureira ali. Quando ela fazer máscara, ela não tem vergonha, vai numa loja. Você não tem um bocado de retalho para me dar, não? Faz. Se eu tenho um dom, eu falo que máscara hoje, gente, é ouro. Então, se eu sei costurar, igual eu fico vendo a Nislene, quantas pessoas eu uso as máscaras que a Nislene me dá? Tantas pessoas. Isso é um simples gesto. Eu não posso dar tantas coisas para o mundo, mas eu vou doar um bocado de máscara, sim. É isso que o mundo está precisando. Celebrar a Eucaristia também é celebrar a partilha, a solidariedade.